Meu filho, minha filha, eu não vou dizer nada, que é tantas coisas aí na internet que a gente vê que é difícil de acreditar, né? Pode ser que seja feito, produzido aí pelas IA, desse pastor aí, molhando a boquinha das irmãs e abraçando, abofelando as bichinhas, né? As bichinhas tudo reboculosas, viu? Tá vendo? É cada coisa. Então, assim, pode ser que seja feito pela IA, né? Não é aqui falar baboseira, porcaria. Eu duvido muito, porque os pastores, algumas igrejas, ela faz mais coisas absurdas do que as IA, viu? Tá aí, ó, abraçando as irmãs, molhando a boquinha dela. Ainda bem que é água, né? Era pior se fosse leite, né? O óleo ungido do pastor, trocar o óleo ungido do pastor, né? Mas é água mineral. Tá aí. Vocês, quem quiser que deixe seus comentários em vice.